Professor Perpaolo, em nome da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, nós agradecemos essa verdadeira aula em que se buscou apresentar algumas angústias que certamente são comuns a todos os atores que atuam nessa seara da persecução penal. À guisa de complementação a que foi colocado pelo senhor, uma das angústias que tem acometido a Polícia Federal, que tem acometido, normalmente, a categoria dos delegados de Polícia Federal como um todo, é com relação à autonomia. No início de suas perorações, o senhor levantou essa questão de que os atores possuem autonomia. A Polícia Federal ainda busca essa sua autonomia e o faz por intermédio da proposta de emenda constitucional 412/2009, que está em tramitação no Congresso Nacional e que esperamos, e é relevante ressaltar, que seja pautada em breve na nossa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Um outro ponto que nos parece interessante também, à guisa de complementação aqui discutir, refere-se basicamente com relação a essa questão da cooperação premiada ou da delação premiada, e acho interessante trazer aqui um pensador francês chamado Etienne Laboissy, especialmente quando se discute essa ideia, essa gênese da delação como um todo. E muito se discute a ética, a moral em torno da questão do colaborador. E Etienne Laboissy, em 1548, em seu discurso sobre a servidão voluntária, ele dizia basicamente que a amizade, que a lealdade só existe onde existe ética. Onde falta a ética, não há que se falar em lealdade, senão em cumplicidade. Discurso de 1548, bem atual para os nossos dias, extremamente consentâneo com a realidade que enfrentamos. O senhor trouxe também aqui em sua exposição um exemplo muito rapidamente, citou a questão da Castelo de Areia, que envolvia uma delação anônima, ao final uma delação anônima, e que foi posteriormente anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com confirmação do Supremo Tribunal Federal, e essa mesma regra se estendeu também para a questão dos relatórios de inteligência financeira emanados do nosso COAF. Um ponto que nos traz preocupação, e eu queria abrir o debate nesse sentido, é que o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema criminal, ele ostenta mais de 9.000 tipos penais, espalhados pelo nosso Código Penal e por legislação extravagante. Desses mais de 9.000 tipos penais, nós observamos que 94% deles envolvem apenas 9 crimes. Basicamente, os crimes contra o patrimônio: furto, roubo, latrocínio, estelionato, homicídio, tráfico de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo, quadrilha ou bando e a receptação. Esses 9 tipos respondem por 94%, enquanto a corrupção responde apenas por 0,2% de um sistema prisional em que se observa um verdadeiro determinismo social, onde apenas determinada parcela é punida. E o que é que nós observamos com relação a isso? Especialmente no cenário atual, a partir da nossa Suprema Corte, se observa um direito penal de ocasião, em que se julga apenas situações concretas em favor de determinado réu. E já iniciando esses debates, eu indago ao senhor se não nos causa preocupação, se não lhe causa preocupação, em que, especialmente, a nossa Suprema Corte inicia os debates em torno dessas angústias, particularmente em situações que envolvam pessoas em específico e não algumas situações em abstrato que podia dar uma segurança jurídica, particularmente aqueles 94% das pessoas que respondem por todo o nosso sistema de justiça criminal. Essa é a nossa angústia, porque, vejam, quando a gente está tratando de problemas, a gente está falando de problemas em abstrato. E seria muito importante que essas decisões, ainda que a decisão do Supremo ela seja um paradigma, uma orientação, mas enquanto ela não tiver esse efeito vinculante, que só vai ser concedido ou com uma súmula ou no controle concentrado de constitucionalidade, vai permear essa insegurança jurídica. Então, efetivamente, seria importante que essas decisões fossem tomadas de maneira erga omnes, ou seja, que vinculassem todos. Agora, eu só queria puxar o gancho e voltar na questão da Castelo de Areia, e, como eu disse, só para
pontuar uma questão que me parece fundamental. Por que a nulidade da Castelo de Areia, mais uma vez sem entrar no mérito, ela não se repete agora? Por uma questão muito simples, pela organização das colaborações em anexos. Por que na Castelo de Areia houve toda essa celeuma? Porque o sujeito sentou lá e fez uma colaboração em que ele falava de 100 pessoas e pegaram o depoimento dele sobre as 100 pessoas e ficou uma colaboração só. Ok. Suponhamos que estou no andamento das investigações, as investigações sobre uma dessas pessoas estão maduras, a ponto de haver um relatório e uma denúncia. Só que em relação à pessoa B, não. Eu terminei em relação à pessoa A, faço um relatório, faço uma denúncia, eu preciso juntar a colaboração. Só que se eu juntar a colaboração inteira, a pessoa B, C, D e E vão saber que elas também foram delatadas. Então eu tenho um problema aqui. Por isso que na Castelo de Areia acabou substituindo isso por uma suposta denúncia anônima. Na hora que eu organizo em anexos, eu tenho 100 anexos. O anexo da pessoa A está madura, eu entro com uma denúncia contra a pessoa A. E os anexos da pessoa B, C, D e E ficam ali, ainda sob investigação. Então, percebam, uma simples mudança operacional ou organizacional acabou suprimindo uma série de nulidades que podiam acontecer. Então, isso me parece importante. Isso, mais uma vez, não está nem na lei. Isso veio da prática, ou seja, veio do amadurecimento das pessoas e das instituições. Só complementando também, uma questão muito interessante, na Castelo de Areia se utilizou a delação anônima como pano de fundo para se ensejar inulidades. Mas ainda observamos em nosso sistema de justiça criminal uma série de condenados que tiveram as pretensões punitivas estatais lastreadas em denúncia anônima, especialmente naquele que se refere ao tráfico de entorpecente, sem qualquer resposta estatal. Mas, seguindo nessa linha, uma das indagações que são apresentadas aqui é o seguinte, professor. Na delação, ou no acordo de cooperação, um problema é o Ministério Público quer tirar a Polícia Judiciária do acordo de colaboração. Na leniência, o problema parece se inverter e o Ministério Público não aceita nenhum acordo de que não tenha participado. Pergunta a plateia, o problema não é o Ministério Público? Qualquer resposta aqui eu vou ter um problema. Mas acho que a questão aqui é interessante só para colocar uma questão diante da outra, porque quando a gente está falando da lei da colaboração premiada, você tem expressamente ali as duas instituições previstas. Então, a discussão ali do Ministério Público é que ele quer que seja declarada a inconstitucionalidade da participação dos senhores na colaboração. E é interessante que na leniência é justamente o contrário, porque na lei anticorrupção ela não prevê o Ministério Público como uma das partes do acordo, e sim o órgão do Poder Executivo de combate à corrupção. Então, aqui, a discussão é outra, que é justamente o Ministério Público buscando uma legitimidade para ser parte. Mas, mais uma vez, eu não vou fazer aqui considerações críticas, nem me posicionar sobre uma questão e outra, porque eu vou ter problemas bastante concretos. Mas, mais uma vez, é que enquanto não se resolverem esses impasses, quem vai ser prejudicado mesmo é o jurisdicionado. Por quê? Porque eu tenho um cliente que buscou a polícia para fazer colaboração. Se mais para frente o Supremo diz que o delegado de polícia não tem legitimidade, sabe o que vai acontecer com o meu cliente? Ele vai ter um problema brutal. Assim como eu tenho um cliente que fez leniência com o Ministério Público. E se mais para frente disserem que o Ministério Público não pode fazer leniência, eu vou ter um problema. Então, independentemente do que se resolva, isso precisa ser resolvido. Porque, para o jurisdicionado, isso é um problema e uma insegurança brutal. Porque eu não tenho certeza se aquela autoridade pública, agente do Estado, com o qual eu estou negociando e estou dando informações que ele vai usar em prol do Estado, depois isso não vai ser anulado por uma questão de competência, incompetência, legitimidade ou ilegitimidade. Então, seja o que for, isso precisa ser resolvido. O que não pode é graçar a insegurança, porque isso afeta todos, evidentemente, mas principalmente o jurisdicionado, que não tem segurança para saber a quem que ele se dirige. E esse é um problema brutal de legitimidade do Estado. Uma outra indagação aqui, estão querendo colocar o senhor em saias justas. O que o senhor acha sobre os honorários advocatícios dos defensores de grandes empresários, sabendo que aqueles altos valores podem ser oriundos de crimes econômicos? Veja, eu vou dizer uma coisa.
É evidente que o advogado ele presta um serviço, e como todo serviço, ele tem que ser remunerado. E num sistema capitalista, a remuneração vem de acordo com a demanda. Nós temos uma situação específica que se aquele é um empresário, ele tem a capacidade, pelo menos a capacidade aparente, de pagar aquele honorário com os rendimentos lícitos que ele tem, não cabe ao advogado identificar se aquilo tem origem, não tem origem, ou pedir o imposto de renda, ou saber exatamente daquilo que veio. Ele está prestando um serviço e ele vai ser remunerado por aquilo, assim como um médico, assim como um cirurgião plástico, assim como qualquer outro profissional. Eu acho que de nenhum desses profissionais se exige que ele faça uma investigação completa sobre a origem do patrimônio. É claro que tem um grau de cautela, um grau de cuidado. O sujeito não vai pegar alguém que não tem a menor capacidade de rendimento lícito e ter uns honorários milionários, porque a possibilidade daquilo vir de algo desonesto, de algo ilícito, é grande. Mas eu não acho que é obrigação do advogado identificar a origem daquele patrimônio. Ele presta um serviço e tem um preço. O que eu acho que é importante é o advogado ter que dar nota, tem que registrar e tem que pagar o imposto sobre aquilo, ou seja, tem que deixar aquilo rastreável. Eu recebi de tal pessoa o valor tal e ele está aqui. Se, eventualmente, o sujeito pegou o seu dinheiro ilícito para pagar o advogado, aquilo está rastreado, ou seja, aquilo está absolutamente identificado. Portanto, não vai ser, em momento algum, lavagem de dinheiro. O importante é que o advogado declare isso, pague os seus impostos e coloque nota como qualquer outro profissional. Agora, ele não tem a obrigação de investigar qual é a origem daquele capital e daqueles honorários, como nenhum outro profissional liberal tem. Professor, mais um ponto aqui, é até uma questão que eu mesmo estou querendo levantar. A súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, ela veda a possibilidade de reforma para pior ao réu, nas hipóteses de recurso exclusivamente da defesa, ainda que essa sentença tenha sido proferida por um juízo posteriormente considerado incompetente. Como é que o senhor leva em consideração, projetando para o campo da delação, a possibilidade da homologação ser efetivada por um juízo considerado posteriormente incompetente para efeito de efeitos naquilo que se refere à pessoa do colaborador réu? Vejam, e essa é uma questão interessante, porque no campo civil eu tenho a possibilidade de uma ação rescisória se for o juízo absolutamente incompetente. Então, essa é uma questão interessante. Mas a mim me parece, se aquele juízo, se você fez um acordo com uma autoridade pública, seja um delegado de polícia ou Ministério Público, ou seja, representantes do Estado, e um outro representante do Estado, na qualidade de judiciário, homologa, ainda que haja uma incompetência posterior, aquilo tinha a aparência de licitude. O sujeito entregou o que ele tinha, aquilo foi utilizado. A mim me parece que essa aparência é suficiente para garantir os benefícios. Então, ainda que haja uma declaração posterior de incompetência, aliás, eu não digo só essa, não, em todas as hipóteses da ação rescisória, se aquelas hipóteses, aqueles vícios não são culpa do colaborador, e se ele agiu de boa fé, aqueles benefícios não me parece que podem ser cortados dele. Por exemplo, no Supremo se falou muito no caso de tortura. Torturei o réu para ele colaborar e assinar. Ok, descobriu depois a tortura. Não é culpa do réu, colaborador, que ele foi torturado. Aquela prova é ilícita, mas os benefícios, me parece que, com mais razão ainda, devem ser mantidos para o colaborador. Então, se o colaborador agiu de boa fé, se não houve falsidade, se não houve dolo, se não houve corrupção, me parece que ele fez um acordo com o Estado. Se o Estado depois houve um problema de distribuição de competência, o Estado pode resolver isso na própria validade da prova, mas não na validade do benefício. Professor Pierpaolo, eu, em nome da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, agradeço profundamente por compartilhar com toda essa plateia as suas angústias. São angústias que certamente somente serão descortinadas daqui a 2, 3, 4, 5 anos ou até mais, mas nos servem de reflexão nesse momento turbulento por que passa a sociedade brasileira. Obrigado pela sua contribuição.